Olá, povo do Senhor. Com grande alegria nós nos encontramos aqui no canal e Família, esse ministério que Deus nos deu a todos nós, para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Nós estudamos aqui semanalmente a lição da escola sabatina. Nesse trimestre nós estamos estudando o amor e a justiça de Deus. Tema maravilhoso que tem trazido muito conhecimento para nós, esperança, a certeza de que temos um Deus que nos acolhe e nos quer bem. Louvado e bendito seja Deus. E muitíssimo obrigado a você que está conosco nesse ministério, você que está aqui inscrito no nosso canal. Se você chegou agora e não está inscrito, se inscreva. Vamos fazer esse canal crescer, abençoar muitas vidas. Não deixe de deixar o seu comentário aí. Seu comentário é muitíssimo importante para todos nós. Nós lemos os pedidos de orações. Deixe também o seu like aí, que isso nos ajuda muito a crescer esse canal. Nós estamos na lição, estudando aqui, começando a estudar a lição número 9, que fala o grande conflito cósmico. Nós não temos dificuldade de entender que vivemos num grande conflito. E é esse o tema que vamos estudar a partir de agora, com a presença de Deus e a sua participação. Antes de começar o estudo, a nossa ilustração aqui também, as pessoas gostam muito que nós comentemos sobre a ilustração, apresenta aqui as tábuas da lei de Deus, aquelas tábuas que foram dadas por Deus a Moisés lá no Monte Sinai. E ao lado aparece um martelo. E nós podemos perceber que o martelo está quebrado. Tá? O inimigo de Deus e nós tem tentado quebrar a lei de Deus, mas a lei de Deus é indestrutível. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E com essa certeza, a lição traz aqui o verso para memorizar. Encontra-se em Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Com essa promessa de graça de Deus, nós vamos orar para começar o nosso estudo. Oremos. Bondoso Deus, Pai querido, graças te damos por teu amor, tua misericórdia, e pedimos que esteja conosco nesse estudo da lição número 9. Ajuda-nos a compreender e a viver a tua palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então o nosso estudo aqui no sábado vai introduzir para nós este assunto do grande conflito, né? E o autor começa falando que o conflito entre Cristo e Satanás é central na teologia bíblica. Então, nós que estamos aí acostumados, né, a estudar a palavra de Deus, vamos identificar nas Escrituras, né, em toda ela, esse conflito. Esse conflito é presente. Né? Inclusive, a lição traz aqui também, falando que muitos cristãos e muitas tradições não aceitam esse conceito, rejeitam esse conceito do grande conflito. Né? Mas nós vamos ver essa semana que ele existe, ele é presente nas Escrituras. Outro ponto que é pontuado aqui é que ele não é algo que possa ser ignorado, ele está presente nos evangelhos, né? E na perspectiva bíblica, o tema do grande conflito, esse conflito cósmico, existe. Satanás e seus anjos, eles lutam, eles combatem contra o reino de Deus. Então, isso tem que ficar bem claro para nós já nessa introdução do nosso estudo. E nessa semana, a lição está dizendo aqui que nós vamos abordar duas perguntas, né, que devem ser respondidas. A primeira pergunta você pode acompanhar conosco aí, está no sábado, no finalzinho, diz assim: que partes das Escrituras ensinam que existe um conflito cósmico entre Deus e Satanás? Então, nós vamos ver na Bíblia, né, textos onde está presente esse conflito.
A segunda pergunta, de acordo com as Escrituras, qual é a natureza desse conflito? Então vamos entender melhor como que se dá esse conflito, quem está envolvido, o que está em jogo, né, ali entre Deus e Satanás. Legal, né? Então, a partir dessa introdução que é trazido para nós aqui, nós podemos avançar para a lição de domingo, que traz o título Um Inimigo Fez Isso. É um título interessante e é uma referência aí de uma parábola que nós vamos começar a estudar aqui a partir da pergunta 1. Ela traz a referência de Mateus, capítulo 13, onde está registrada a parábola do joio, certo? E o Alexandre trouxe aí no comentário dele, né, duas perguntas que serão respondidas ao longo do nosso estudo desta semana. E uma delas é onde estão nas Escrituras as referências a esse grande conflito cósmico, certo? Aqui está uma delas. A parábola do joio, contada por Jesus, ela dá referências, traz ensinamentos sobre esse grande conflito. E Jesus conta nessa parábola a história de um proprietário de terras, né, que semeia ali no seu campo boas sementes, em determinado momento começam a crescer joio junto com o trigo. Né? E aqui os seus servos, os seus empregados que trabalham para ele, ficam admirados com aquilo. Bom, a pergunta que eles lançam para o seu senhor é bem interessante. Está no versículo 27 do capítulo 13. Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? E a lição traz esse comparativo com um questionamento que os justos, os filhos de Deus, lançam sobre o problema do mal na terra. Né? Essa pergunta é parecida com o problema do mal. Se tudo o que Deus criou era bom, e nós sabemos que Deus criou apenas coisas boas, por que então existe o mal? Nós vamos começar a responder neste estudo de domingo. Muito bom. E essa pergunta aí que o Júnior levanta, ela traz inquietude ao ser humano já desde quando o ser humano está sobre a face da Terra. A lição apresenta, então, a pergunta número 2, com a citação aí de a referência de Mateus capítulo 13, e para nos trazer luz a respeito de, a partir dessa parábola, a questão do grande conflito, que é esse o objetivo, trazer luz para nós compreendermos o grande conflito. A primeira coisa que é trazida à nossa compreensão no verso 28 de Mateus 13 é que foi o inimigo que fez aquilo. Diante das perguntas dos trabalhadores, ele diz: olha, nós preparamos o solo, o senhor comprou a boa semente, nós plantamos, e por que tem joio ali junto com o trigo? Aí Jesus vai dizer na explicação que o inimigo fez isso. E ele vai identificar várias situações da parábola. A primeira é o seguinte, que quem semeia a boa semente, ali, que está representado pelos trabalhadores, é o Filho de Deus, é o Filho do homem, é Jesus Cristo que semeia a boa semente. Um outro aspecto que vai ser identificado aqui é que o campo que foi preparado para receber aquela semente é o mundo. Jesus disse: vão por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Então, o campo representa esse mundo aí. E o inimigo que plantou o joio à noite, às escondidas, nas horas escuras da vida, foi Satanás. É assim que ele costuma agir em relação aos seres humanos aí. Então, Jesus vai descrever essa realidade. E essa é uma realidade que nos traz luz, nos traz compreensão para enfrentar as dificuldades da vida. Nós estamos estudando essa parábola, aliás, esse assunto, o grande conflito, e já temos uma boa noção até aqui sobre os atores que estão presentes nesse grande conflito e como ele se desenrola. O estudo ele segue aqui, vai finalizar mostrando para nós a explicação dessa parábola, né, e a sua aplicação. Então, no verso 38 do capítulo, no verso 28, aliás, do capítulo 13, os servos perguntam: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Então, dentro dessa realidade, eles perguntaram isso, né?
E trazendo aqui para o contexto do grande conflito, pode surgir a pergunta também: por que não acabar com o mal agora mesmo, né, diante dessa realidade? E aqui a nossa lição vai nos explicar, né? Na parábola, o Senhor diz assim: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Então, o que, que isso significaria para nós hoje no contexto do grande conflito? A lição termina dizendo: Deus acabará com o mal, mas arrancá-lo antes do momento certo resultaria em danos colaterais terríveis que acabariam prejudicando o bem. Né? Então, nós vamos ver no nosso estudo que existem mais coisas por trás desse conflito, né? Que nós precisamos entender. Não é simples a situação. E a lição ela termina ela falando exatamente isso. Nós vamos entender um pouquinho mais para frente. Isso aí que o Alexandre levanta é muito importante para nós essa compreensão, deixar Deus ser Deus, deixar Deus conduzir todos os atos no grande conflito, confiar nele, porque nele existe salvação, esperança, vida nova. Eu creio que a partir de agora nós podemos então prosseguir no nosso estudo e chegamos aqui na segunda-feira, a origem do conflito na Terra, ok? E nós acabamos de ver a questão da parábola lá, a realidade que aconteceu ali diante daquela situação, né? E o estudo nos leva à compreensão que o planeta Terra havia sido criado por Deus e era uma criação fantástica. Isso é descrito em Gênesis, por exemplo, capítulo 1, verso 31, que tudo era muito perfeito quando saiu das mãos de Deus. Nada existia de mal. Tudo foi preparado, inclusive as pessoas que foram criadas estavam 100% em condições de viver dentro de um mundo perfeito, de uma realidade perfeita, usufruir da comunhão com o seu Criador. E ali termina a semana da criação, Deus olha para aquela realidade e então ele exclama: tudo é muito bom. Então, a partir disso aí, como é que o mal surgiu? Vem a pergunta e vem a inquietude do ser humano. Como é que o mal surgiu? A lição ela vai responder, né? Na pergunta número 4 vai trazer esse questionamento, vai dar aí as referências de Gênesis e Apocalipse. É importante você fazer essa leitura para sua compreensão desse assunto, né? E ali em Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 1, nós temos ali o diálogo, a interação entre a serpente, que ali estava personificado ali Satanás, né, naquele animal, interagindo com o ser humano, com Eva. Né? Então, se você for ler esse relato, você vai ver que ali Satanás ele levanta mentiras, né? Dúvidas a respeito do caráter de Deus, do Criador. Né? Então, ele usa primeiro a estratégia tentando lançar dúvidas sobre a ordem que Deus tinha dado a Adão e Eva. Né? Mas ele vê que ali ele não teve muito sucesso, e aí, posteriormente, ele desafia diretamente o que Deus havia dito, dizendo que era mentira o que Deus havia dito. Né? Então, ele usa essas duas estratégias. A lição ela vai destacar isso. Então, diante dessa situação, Eva tinha uma escolha a fazer. Né? Ou ela confiaria na palavra de Deus, do que Deus havia dito, ou o que Satanás estava lhes dizendo. E a lição conclui esse estudo aqui dizendo que o grande conflito, né, o centro dele, é a respeito disso, sobre confiança, sobre em quem nós vamos depositar a nossa confiança, em quem nós vamos acreditar. E a lição diz que isso está intimamente ligado com o amor, tema central do nosso estudo também, né? O livre-arbítrio, o amor, nós já estudamos sobre isso. Porque é impossível nós desenvolvermos amor por aquilo que nós não confiamos, em quem nós não confiamos. Então a lição faz essa ligação. E ela faz a ligação também à obediência,
No caso de Deus, se nós confiarmos nele, se nós desenvolvermos amor, né, que o nosso livre-arbítrio nos permite desenvolver por Deus, nós vamos ouvir a sua voz, isso vai nos levar à obediência. Muito bem. Legal, né? Vamos avançar então para terça-feira. Terça-feira vai trazer o título A Origem do Conflito no Céu. Então, nós acabamos de ver aqui a origem do conflito na Terra, agora nós vamos ver no céu, né? O nosso estudo começa falando que ali nos primeiros capítulos de Gênesis, né, são suficientes para mostrar que o mal já existia antes de Adão e Eva. E aqui ele vai destacar a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava ali no jardim. Ela demonstrava o que? A liberdade que Deus havia criado todas as suas criaturas e a opção de escolha, né? Então, conceitualmente ali estava demonstrado, né, essa liberdade e a possibilidade do mal. E nós vamos estudar aqui na lição de terça-feira que o mal começou no céu, esse conflito começou no céu. Né? A lição pontua que a existência da serpente e a mentira que ela dizia ali para Eva já demonstravam a realidade do mal. Interessante, né? E a lição, a partir desse ponto, ela vai começar a aprofundar o nosso conhecimento na origem do grande conflito no céu, né? É o tema desse dia de terça-feira. A pergunta 5, ela vai trazer dois textos, de Ezequiel e de Êxodo, para que a gente possa entender quem era Satanás, Lúcifer, né? Quem ele era no céu, né? Depois nós avançamos para aprender sobre a sua queda, sobre o que aconteceu. Mas aqui, ao falar sobre isso, nós temos aqui esses dois textos que vão dizer o mal e o conflito cósmico tiveram sua origem no céu, né? Antes da criação do homem, certo? E antes de cair, quem era Satanás? A lição pontua, ele era um querubim cobridor, certo? O texto de Ezequiel, vamos para lá fazer essa leitura, para que a gente possa reconhecer no texto bíblico adjetivos que são ditos sobre ele, né? Para a gente poder entender quem era ele, qual que era a função dele no céu, como ele foi criado. O texto é Ezequiel, capítulo 28, a recomendação aí é dos versículos 12 ao 19. Nós vamos destacar aqui o versículo 12 e o versículo 14. Francisco, pai, pode ler para a gente, pai? Vamos lá. Aí é uma lamentação sobre o rei de Tiro, né? E no verso 12 diz: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: Assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. E no verso 14, você era um querubim da guarda, você foi ungido, eu estabeleci, você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Olha só que descrição, né? Então, a lição destaca todos esses atributos, todos esses adjetivos aqui, certo? E como o papai citou aí, é importante nós mencionarmos, esse texto de Ezequiel, ele é uma lamentação sobre o rei de Tiro, né? A palavra de Deus veio para o profeta Ezequiel para ele lançar essa lamentação. Mas nós, estudando as escrituras, podemos perceber que nenhuma dessas descrições se encaixam em um humano, em um rei, né? O rei de Tiro, no caso. Então, elas são aqui uma expressão direta a respeito de Satanás. A lição, nós podemos citar, diz assim: podemos concluir que esse texto apresenta um vislumbre da queda de Lúcifer. Na nossa sequência, dando sequência ao nosso estudo, a lição apresenta a pergunta número 6, que traz uma referência de Isaías, capítulo 14. São textos bíblicos muito importantes a leitura para a compreensão dessa origem do conflito no céu aqui. E nós destacamos aqui dois textos, capítulo 14, o verso 13 e o verso 14, que o Ale vai ler para nós. Tudo bem, Ale? Tudo bem, vamos ler então. Isaías 14, verso 13. Você pensava assim:
Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só. Aí está descrevendo um ser criado com toda a beleza, formosura, mas um ser que, em função das suas características que ele foi criado, o que deveria levá-lo a adorar o seu Criador, por ter sido tão generoso com ele, essa realidade despertou em Lúcifer o orgulho, a arrogância, o querer enfrentar, inclusive, o seu Criador. Ele é chamado de estrela da manhã, filho da alva. Tá? E diante disso, como eu já falei, ele vai se exaltar e querer se tornar semelhante a Deus. É lógico que um ser criado não pode ser semelhante ao seu Criador, um ser imortal, um ser com as características de Deus. Então, em função daquilo que ele recebeu de Deus, ele se encheu de orgulho. Tá? E o profeta de Deus aqui, Isaías, Ezequiel, o texto que nós lemos, ele vai ver essas características de Lúcifer se exaltando contra o seu Criador, nem pessoas como o rei de Tiro, lá em Babilônia e etc. Então, essa compreensão é importante. Quando está se descrevendo o rei de Tiro, na realidade está descrevendo características que são próprias do inimigo de Deus, do próprio Satanás. Legal, né, pai? Para a gente pontuar bem direitinho, o texto de Ezequiel é uma lamentação sobre o rei de Tiro. Nela nós encontramos ali características para representar Lúcifer. O texto da pergunta 6, que é de Isaías, é uma lamentação sobre o rei da Babilônia, né? E também é uma referência a Satanás. Vamos avançar? Nós temos aqui o estudo de quarta-feira com o título Se Você Me Adorar, certo? E aqui nós já chegamos à compreensão de que o desejo de Satanás era adoração, é ocupar o lugar de Deus. E nós encontramos esse mesmo argumento, esse mesmo princípio na narrativa, no episódio da tentação de Jesus no deserto, que está descrito em Mateus capítulo 4 e Lucas também capítulo 4, certo? A lição traz essa introdução para nós, dizendo que nesse episódio nós vemos explícito ali a realidade do grande conflito. Nós vamos analisar juntos as tentações, as 3 tentações que Jesus passou, e nós vamos tirar lições a respeito do grande conflito. A pergunta 7 vai trazer para nós aqui, além do questionamento, a referência de Mateus 4. A partir do versículo 1 a gente pode acompanhar essa narrativa. E o comentário da lição diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Isso é um ponto importante, porque Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, era parte do plano da redenção que Jesus passasse por aquela situação, certo? Então ele é levado exatamente com o propósito de ser tentado pelo diabo. A lição também vai considerar para nós o jejum que Jesus estava fazendo. Diz que ele estava 40 dias em jejum para se preparar para esse desafio. E aí entra Satanás, né? Satanás é um estrategista. Ele sabe da realidade do ser humano, ele estava acompanhando o plano no que era possível ele acompanhar, ele estava vendo que Jesus estava fraco, estava faminto, e diz a lição que ele tentou Jesus zombando da realidade que Jesus estava enfrentando, a sua fome extrema ali. E ele vai fazer o primeiro desafio. Ele diz: olha, se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães aí. Tu tem poder para isso. Certo? E diante daquela realidade, seria muito fácil para alguém com fome, tendo o poder de transformar pedra em pão, transformar. Mas Jesus vai rebatê-lo, porque Jesus sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o propósito da sua realidade ali, e ele vai rebater a partir da palavra de Deus, usando as escrituras.
ele vai dizer: nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse é um ensinamento, meu querido irmão e irmã, fantástico para mim e para você. Nós precisamos nos familiarizar com a palavra de Deus e usá-la em todos os momentos da nossa vida. Mas Satanás também não se dá por vencido. E ele empreende uma nova tentação a Jesus Cristo. Ele diz que Jesus agora está no pináculo do templo e ele faz um desafio. Se tu és os filhos de Deus, te lança daí do pináculo que não vai acontecer nada, porque está escrito: aos teus anjos dará a ordem e nenhum mal vai acontecer. E diante dessa realidade, Jesus vai rebater a sugestão de Satanás usando as Escrituras. Por que que eu vou tentar Deus? A Escritura diz: não tente o Senhor teu Deus. Então, diante de uma necessidade, diante de uma realidade que precisa um socorro urgente de Deus, ele vai nos socorrer. Mas nós nos colocarmos à prova de livre e espontânea vontade no campo do inimigo para desafiar a Deus, Jesus nos ensinou que é errado. Que essa seja uma experiência nossa. Pai, eu acho que é interessante a gente destacar nessa segunda tentação aqui, diante do tema que nós estamos estudando, o grande conflito, Satanás, mais uma vez, assim como lá no Éden, com a serpente, ele procura distorcer a palavra de Deus, né? E a lição pontua aqui que Jesus vai dar a interpretação correta das Escrituras. Nós precisamos ter muito cuidado com isso mesmo. A distorção da palavra de Deus, que Satanás é especialista em fazer isso, inclusive hoje. E isso aí demonstra também a natureza desse grande conflito, né? Para nós irmos entendendo um pouco mais sobre esse conflito. A lição ela vai finalizar aqui na quarta-feira a terceira tentação, né? E aqui na terceira tentação fica claro qual era o real motivo de Satanás estar fazendo tudo aquilo, né? Qual era a verdadeira intenção por trás daquilo tudo, né? Ele vai dizer aqui a lição, ele queria que Jesus o adorasse, né? Satanás tenta usurpar a adoração que é exclusiva de Deus. Então, nós podemos ver que aqui o centro desse conflito gira em torno da adoração. Essa é a verdadeira intenção de Satanás. Em Mateus 4, no verso 8 e 9, Satanás vai dizer a Jesus, né? Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Ele mostrou os reinos, os poderes de todo mundo e fez essa afirmação para Jesus. Então, ali ficou bem claro, né, que Satanás estava querendo o lugar que pertencia somente a Deus. Acho que é legal, né, Ale, nós entendermos aqui na parte final desse estudo também a estratégia de Satanás. Aos poucos ele chegou aonde ele realmente queria, né? Qual era o desejo do coração dele. Interessante. E também, assim, conforme a situação foi sendo desenvolvida, ele foi mostrando passo a passo, a sua máscara caiu, suas intenções ficaram claras. Por isso, nós, firmes na palavra de Deus, nós vamos entender quando uma situação tem a insinuação do maligno contra nós e contra o nosso Deus. Então, nós avançamos o nosso estudo e chegamos na quinta-feira, que traz o título A Natureza do Conflito Cósmico. E é importante essa compreensão. A lição mostra que se o conflito cósmico fosse por poder, poderia ter sido resolvido ali no primeiro momento, porque Deus é infinitamente poderoso, muito mais poderoso do que Lúcifer. Ele poderia ter acabado com Lúcifer e estaria mostrado para toda a humanidade quem pode mais. Mas a lição mostra que esse conflito, ele gira, a disputa é sobre o caráter de Deus. É o que está em jogo, é o caráter de Deus. As insinuações de Satanás foi sobre o caráter de Deus. E isso não poderia ser resolvido pela força. Satanás lançou dúvida de que Deus não é tão bondoso como ele se dizia ser, tá certo? Então, a partir daí, Deus precisava trabalhar de maneira a demonstrar que Satanás estava errado.
Legal, né? Então a lição até pontua aqui que esse conflito deve ser resolvido pela comparação, né? Os seres humanos criados livres, né, dotados do livre-arbítrio, precisariam por si mesmos reconhecer a bondade, o caráter maravilhoso de Deus e as mentiras de Satanás. Para a gente entender isso, o autor traz aqui uma citação do livro O Grande Conflito, que é uma boa leitura para nós fazermos o nosso estudo individual, mas eu destaco aqui alguns pontos, né? As armas que cada um dos dois lados dispunham, né? A autora fala que ao lidar com o pecado, Deus poderia empregar as suas armas, justiça e a verdade. Deus só trabalha com a verdade. Satanás, por outro lado, trabalha com adulação, com engano, ela pontua aqui. Também vai dizer que Deus, né, o seu caráter deveria ser demonstrado perante os habitantes do céu, né, que o seu governo é justo, ele é um Deus justo. Ela conclui dizendo também que o verdadeiro caráter do inimigo, do usurpador, e o seu objetivo deveriam ser compreendidos por todos. Então, nós entendemos a natureza, como diz aqui o título, a natureza desse conflito. A lição ela vai fechar o nosso estudo mostrando na Bíblia, né, como que é o caráter de Satanás, como ele age e como Deus age. Né? Aqui a pergunta 8 vai nos trazer algumas referências. Nós destacamos João, capítulo 8, verso 44. Eu vou pedir ao Júnior que leia esse texto para a gente entender um pouco melhor o caráter do inimigo, quais são as armas que ele usa. Legal. Então o texto é João, capítulo 8, versículo 44. E aqui nós vemos um diálogo entre Jesus e os fariseus, que estavam agindo de forma ruim ali. Ele diz assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha só, né? Texto bem esclarecedor para nós, dizendo aí que Satanás ele usa a mentira, ele age com a mentira, né? A lição ela vai pontuar aqui que desde o início o plano de Satanás era isso, era lançar dúvida, lançar mentiras sobre Deus, né? Dizendo que ele não era amoroso, que a sua lei era opressiva, né? Então, nas Escrituras, nós temos vários textos que demonstram Satanás mentiroso, usando a mentira, e, em contrapartida, Jesus usando a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Eu vim testificar da verdade. Então, nós vemos esse comparativo aí totalmente um oposto do outro. Né? E a lição vai fechar aqui, ainda falando da natureza desse conflito, nós podemos entender então que Satanás ele era a antiga serpente, aquele que acusa o povo de Deus perante as cortes celestiais, e o dragão que seduz o mundo inteiro. Então, todos os textos aí que nós vamos encontrar na Bíblia, fazendo referência a Satanás, nós podemos ter essa tradução aí. Né? E vai dizer também que o conflito cósmico diz respeito a crenças, especialmente sobre o caráter de Deus. Então, para nós entendermos bem, né, esse assunto, a natureza do conflito está aí, né, em você confiar em Deus ou não confiar, né, aceitar a verdade ou não aceitar a verdade. Nós temos o nosso livre-arbítrio, como nós já estudamos, e diante de nós está essa escolha, né, a quem vamos seguir. Muito legal. E assim nós terminamos nosso comentário a respeito desse assunto tão importante, o conflito cósmico, né? Que envolve a todos nós. Vivemos num mundo, num momento assim, saber o que é a verdade é complicado. Nos meios de comunicação, na política, na economia, a mentira se espalha por aí. Se você gostou desse assunto, se você compreendeu, estudou conosco aqui e compreendeu, vamos fazer esse ministério crescer, meu querido irmão e irmã.
Se inscreva se você não é inscrito ainda, compartilhe com seus amigos, deixe o like aí, faça suas observações, seus comentários, deixe também se você tiver um pedido de oração. Deus abençoe ricamente você e a sua família e até a próxima.